Bem, antes de nós respondermos essa pergunta, eu acho extremamente importante nós definirmos como se inicia a produção dos hormônios na mulher. A partir da primeira menstruação, que nós chamamos de menarca, ocorre uma maior produção de hormônios femininos nos ovários, embora não sejam só os ovários os órgãos que produzem hormônios nas mulheres, até o período da menopausa. Este período chama-se menacme, é o período em que ocorre a grande produção de hormônios, fazendo com que a mulher apresente as suas menstruações regularmente, ela passa a ovular, com a possibilidade de engravidar e também se beneficia de todos os efeitos relacionados aos hormônios. A partir do momento da primeira menstruação, que se inicia por volta dos 12, 13 anos, até em torno de 40, 45 anos, tá? Após esse período, começa a ocorrer uma diminuição da produção dos hormônios, principalmente estrogênios e progesterona, em que nós passamos a definir esse período como climatério. O climatério nada mais é de um período que engloba a pré-menopausa, a menopausa propriamente dita, até um período de em torno de 60, 65 anos que nós chamamos de senescência. Isso que nós chamamos realmente de período do climatério. As principais dúvidas que ocorrem em relação à terapia de reposição hormonal em relação a uma delas que é extremamente importante, quando a terapia de reposição hormonal deve ser iniciada e por quanto tempo as mulheres se beneficiam ou devem utilizar. Essas são duas perguntas muito frequentes, como também se a reposição hormonal, a terapia de reposição hormonal causa o câncer de mama e principalmente se o uso de hormônios engorda. Tá? Essa é uma dúvida extremamente frequente nos consultórios médicos. Os equívocos mais cometidos são em relação, como eu falei, qual o momento de se iniciar a reposição hormonal. O que acontece na prática? Muitas vezes elas conhecem amigas ou familiares que estão utilizando o hormônio e elas não sabem se chegou o momento de elas iniciarem ou não. E na realidade a terapia de reposição hormonal é muito individualizada para cada mulher. Cada mulher tem um perfil e um momento que deve ser respeitado. Então, essa é realmente um equívoco muito grande. E como falei também em relação às dúvidas relacionadas em relação ao ganho de peso, em relação ao câncer de mama e outras dúvidas muito frequentes presentes no dia a dia da mulher. Bem, primeiro, a mulher ela deve procurar regularmente o seu ginecologista. Quando ela começa a apresentar, ela entra nesse período chamado de climatério, ela começa a apresentar algumas queixas, alguns sintomas. Então é importante nós definirmos quais são essas principais queixas. As queixas mais frequentes, elas começam a apresentar uma irregularidade do seu ciclo menstrual. O intervalo desse ciclo, ele fica muito curto ou muito longo, chegando muitas vezes a ficar até alguns meses sem menstruar. Elas começam a apresentar aqueles sintomas, aquelas queixas vasomotoras, as mais frequentes, que são chamadas ondas de calor, ou conhecidas como fogachos, que são os calorões, que se acompanham de palpitações, insônia, aquela sudorese profusa, em que pode ocorrer em qualquer horário do dia, mas é muito comum à noite. Muitas começam a apresentar uma diminuição do seu desejo sexual, da sua libido, um ressecamento da vagina, né, porque os hormônios eles agem como um todo no corpo da mulher. Elas começam a apresentar alterações emocionais, principalmente a ansiedade, a depressão, a labilidade emocional, e isso faz com que muitas tenham uma diminuição da sua autoestima. Então essas são as principais queixas que as mulheres apresentam, e nesse momento elas procuram o consultório do ginecologista. Então, antes de se iniciar a terapia de reposição hormonal, existe uma série de exames que nós temos que realizar. Além do exame ginecológico propriamente dito, ela deve ser submetida a exames de mama, principalmente a mamografia e a ultrassonografia mamária, com o objetivo de afastar o câncer de mama ou mesmo lesões precursoras,
o que causa em dúvida. Um ultrassom pélvico transvaginal com o objetivo de verificar a integridade do útero e dos seus ovários, porque os hormônios agirão principalmente nesses órgãos. E um perfil lipídico, né, em que são realizados exames bioquímicos, como o colesterol, o triglicerídeos, a glicemia de jejum, a avaliação da tireoide, porque é importante que a mulher tenha um equilíbrio nessa produção dessas substâncias, ou seja, ela não pode estar apresentando irregularidade nesses exames. Também realizamos a avaliação da função do fígado e de outros órgãos. Após a avaliação desses exames estando normais e a mulher não apresentando contraindicações, nós iniciamos a terapia de reposição hormonal. Veja bem, essa é uma pergunta muito frequente nos consultórios. Na realidade, não existe um tempo determinado da terapia de reposição hormonal. Veja bem, enquanto a mulher se beneficiar do uso dos hormônios, nós vamos manter o uso desses hormônios. Então, não existe um período determinado. Esse período pode demorar meses, até anos, então vai depender muito do perfil e do desejo de cada mulher. O que na prática nós observamos é que algumas mulheres, após apresentarem uma melhora dos seus sintomas, das suas queixas, voluntariamente elas acabam interrompendo a reposição hormonal e param de usar o hormônio. Mas nós recomendamos que utilize por um período longo e as mulheres se beneficiam muitas vezes durante um uso de até 5 anos e algumas inclusive usam por um período de até 60, 65 anos, ou seja, depende de cada mulher. Contraindicação, sim, existem algumas contraindicações. Essas contraindicações, na realidade, nós dividimos em 2 grupos, as contraindicações absolutas e as contraindicações relativas. As absolutas, relacionadas às mulheres que têm câncer de mama, existe uma contraindicação para esses casos. Mulheres que sofrem de problemas do coração, principalmente relacionado à insuficiência coronariana, ou que tiver infarto do miocárdio, angina, aquela dor do coração, aquela dor precordial. Mulheres que têm antecedentes pessoais ou familiares de trombose, seja trombose dos membros inferiores, trombose pulmonar, ou mesmo, como eu falei, infarto do miocárdio ou derrame cerebral. Então, essas são contraindicações absolutas para o uso da reposição hormonal. Também, pacientes, mulheres hipertensas, diabéticas, descontroladas, tabagistas, mulheres que têm problemas no fígado, determinados problemas no fígado, ou que apresentam um sangramento ginecológico de causa indeterminada, nós consideramos contraindicações relativas para o uso da reposição hormonal. Sim, os alimentos contribuem. Muito se discute se nós devemos instituir uma dieta específica, individualizada para cada mulher que vai iniciar a reposição hormonal. Mas, de uma maneira geral, o importante é nós estabelecermos uma dieta não só para a mulher que entra na menopausa, mas para que ela tenha uma qualidade de vida independente da idade e do período hormonal que ela está vivendo. Essa dieta, principalmente, é uma dieta que deve ser pobre em gorduras, que seja rica em proteínas, tá? E aí existem várias fontes de proteínas, uma delas é a soja, tá? E uma dieta rica em cálcio e vitamina D, para principalmente fazer uma prevenção da osteoporose. E existem também as dietas específicas com os derivados da soja, né, que são os fito-hormônios ou hormônios naturais, também chamados de isoflavonas. Os exercícios físicos, bem como a dieta, são extremamente importantes. Por quê? Porque, acima de tudo, os exercícios físicos, eles fazem com que a mulher sinta-se mais motivada a aderir à terapia de reposição hormonal. Porque o que vai acontecer? Ela vai, com os exercícios físicos, ocorre uma diminuição do peso, ocorre uma liberação de neurotransmissores cerebrais, principalmente adrenalina, noradrenalina e serotonina, que são os neurotransmissores
do bem-estar, da felicidade. Ou seja, a atividade física, ela funciona na realidade como um antidepressivo natural. E isso faz com que a mulher aumente essa autoestima e o resultado, através da perda do peso, vai fazer com que ela aceite melhor o tratamento. E como eu falei, realmente uma das grandes dúvidas, como você perguntou no início dessa entrevista, em relação ao ganho de peso. Seus hormônios engordam. O que eu posso responder a respeito disso? Que no início da terapia de reposição hormonal, a mulher pode apresentar um pequeno ganho no seu peso, principalmente pela retenção hídrica, né? Pela retenção de líquido. Então ela sente um pouco de inchaço, principalmente nas mamas, as enxaquecas, a dor de cabeça, mas na realidade esse ganho de peso não vai fazer com que ela engorde. Nenhuma mulher vai engordar 6, 10 quilos com o uso dos hormônios. Na realidade, as mulheres, como todo ser humano, ele apresenta um ganho de peso a partir dos 40 anos, porque o nosso metabolismo diminui. O metabolismo diminui, é um período que nós passamos a ter uma vida mais sedentária, deixamos de realizar atividades físicas, passamos a comer mais, nós envelhecemos, então por isso nós engordamos. Então realmente é um mito de que realmente o uso dos hormônios vai fazer com que as mulheres engordem. As principais queixas relacionadas que fazem com que elas procurem o ginecologista são as ondas de calor, os fogachos, os calorões, a irregularidade do ciclo menstrual, o ressecamento da vagina, a perda do desejo sexual e também instabilidade emocional e depressão. Certo. E quais são os principais? Bem, a reposição hormonal ela traz uma série de benefícios para as mulheres. Ela acaba com esses sintomas, com essas queixas que incomodam ela no dia a dia. Ela melhora, ela atrofia o ressecamento tanto da vagina quanto do aparelho urinário. Ela melhora o desejo sexual, ela melhora a qualidade de vida, ela restabelece muitas vezes o seu ciclo menstrual. Ela age nos ossos, prevenindo a osteoporose. Ela age na pele, melhorando o aspecto da pele e, de uma certa maneira, retardando o envelhecimento. Então, com todas essas melhoras, eu acho que a mulher vai ter uma qualidade de vida muito melhor.